Como as virgens nécias sem azeite e as virgens sábias com azeite, que é o Espírito Santo. On back in the prophets and so forth. E então de volta os profetas e assim por diante. And now, of course, I don't try to pull out every scripture in there, and there's things that you can't even speak about. It takes too much time. E agora naturalmente, eu não vou tentar tirar nada da escritura ali, e há coisas sobre as quais você não pode nem mesmo falar. Tomaria muito tempo. But I try to place out here with scriptures and so forth, just enough to give the people so it'll let them know and see the picture of it. Mas tento colocar aqui escrituras suficientes e assim por diante. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gênesis 18, versículo 1 ao 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Grande Criador, devemos pedir a mesma coisa. Se achamos graça aos teus olhos, não passe de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A visão e a revelação de Abraão. Bom, falar de Abraão, estamos falando de quem representa os ministros, os pregadores da palavra. Não poderia ser outro para nos representar. Quando se fala em Elohim, estamos falando daquele que estava apontando para o profeta do último dia. Era Deus em carne, Deus em 16 elementos falando com Abraão, e Deus em 16 elementos falando com o povo da América do Norte. Então isso daqui tudo é importante. E o encontro dos 3 com Abraão e o encontro dos 2 com Ló. Tiramos esse parágrafo, Jeová Jirê, segunda parte, parágrafo 160, onde o irmão Brana fala sobre o que tiramos o título para a nossa pregação hoje, a visão de Abraão e a revelação. Que se a pessoa, é conforme a pessoa vê, é conforme a revelação que ela tem. Se ela não vê da forma correta, não estou dizendo de uma forma física,
de visão natural, de olhos naturais. Estou falando de como a pessoa vê as coisas de Deus. Do jeito que ela olha, é a fé que ela tem. Certo? Foi assim que Ló olhou e viu dois. Esse era o tipo de fé que Ló tinha, e não comparava com Abraão. O irmão Branham chamou Ló de 1 centavo, enquanto Abraão era $1. Isso é simplesmente para colocar uma quantia, né? Um valor naqueles dois crentes. E estes crentes estão hoje na terra, tanto Abraão como o Ló. Eles estão andando na terra hoje. São tudo crentes. E o mais importante é que eles são crentes da mensagem. Certo? São crentes da mensagem. Porque Abraão e Ló tinham parentesco. Enquanto que nós e as denominações não temos nenhum parentesco. Certo? Nós temos parentesco com terceira e primeira e segunda etapa. Isso tem um parentesco. Vem tudo de um profeta. Saímos todos do lombo de William Branham, isto é, o espiritual. Assim como tem os filhos do irmão Branham no natural, que saíram dos lombos natural do irmão Branham, aqui também na fé tem os filhos espirituais do irmão Branham, que saíram dos lombos espirituais, da fé de William Branham. Do lombo natural saem filhos naturais. Não se necessita de fé para aqueles filhos. Ainda que temos filhos que vêm por promessa, você crê que aquele filho vem em cena. No caso de José, filho do irmão Branham, que foi o que o irmão Branham sempre desejou, ter um filho como José do Egito. E eu creio que o irmão José Branham está cumprindo aquilo que o irmão Branham tinha vontade, ter um filho como José lá no Egito. José no Egito trouxe uma fartura que pôde alimentar o povo quando eles estavam com fome. Fora do Egito, as nações iam no Egito e buscavam alimento, porque ali tinha o José. Então, esse é um lado que o irmão José Branham, que saiu dos lombos do irmão Branham, no natural, e com uma promessa que o irmão Branham tinha vontade de ter um filho daquela maneira, e está cumprindo. Esta é a meta, este é o lado que devemos olhar. Porque se passarmos para outra coisa de lado espiritual, já se vai confundir. Você deve ver o natural. Você deve ver a prosperidade que tem e que o irmão José está em suas mãos, as mensagens do profeta. E ele está distribuindo por todas as nações. Isto é uma fartura de mensagens que nós temos. Do outro lado você olha, o que adianta ter mensagem sem revelação? O que adianta ter um monte de livros se não tem revelação? Você teve uma visão, a visão de fazer livros, a visão de distribuir mensagem. E o que adianta entregar aquilo para o povo se o povo não tem visão correta e revelação? É nisso que eu quero entrar, porque muitas vezes as pessoas ficam atrás de um homem porque tem uma visão, porque irmão Branham também falou daquele homem, que ele, falando de José, como ele distribuiu todos os bens e a fartura que havia no Egito. Agora nós temos dentro da mensagem também irmão José Branham distribuindo toda esta fartura que tem nos Estados Unidos, mas foi deixada ali pelo próprio pai, certo? Irmão Branham, que deixou um meio deles poderem distribuir tudo isso daí. Isso está sendo cumprido, graças a Deus por isso. Mas é o mesmo lado que se olha da Bíblia. O que adianta milhões de Bíblia se o povo não tem
revelação e visão da Bíblia. Não adianta. Mas tem muitas Bíblias, mas o povo não tem revelação da Bíblia, não tem a visão da Bíblia. Eles olham na Bíblia e o que eles podem ver é apenas um livro. Outros olham na Bíblia e não podem ver nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não têm condição de ter revelação com o livro na mão. Tem visão, mas não tem revelação da Bíblia da maneira correta, como os profetas ensinaram, como Moisés ensinou, que era um só Deus. Aí passou por mão dos trinitarianismo, que é os trinitarianos, que eles chegaram com uma doutrina de três. Aí foram para a mão dos dualistas e eles chegaram com uma doutrina de dois deuses. Depois vieram os unicistas, só Jesus. Irmão Branham os corrigiu, que não podia Jesus ser seu próprio Pai. Tinha que ser Senhor Jesus ou Jesus Cristo. Este era o batismo correto. Isto foi quando começou nos Estados Unidos. Foi por isso que o irmão Branham diz que Deus não é como o seu dedo. Porque não poderia ser só Jesus se não tivesse o Espírito, que é o Pai, em Jesus. Certo? Esta é a forma do irmão Branham expressar sobre a deidade, não formando uma pessoa à parte, não formando o Filho como uma pessoa, o Pai como outra pessoa, e que as duas pessoas fossem um Deus. Irmão Branham mostrou claramente que é um só Deus e uma só pessoa. Amém. Eu tenho que falar um pouco de deidade para falar de visão e revelação. Assim como nós temos estas pessoas, como o irmão José, para distribuir a mensagem, precisávamos ter a luz da mensagem. O povo não tem a luz da mensagem. Como tem a Sociedade Bíblica do Brasil para distribuir Bíblias, ainda que são vendidas, mas deveria ter ministros para poder ensinar ao povo com espírito profético, como teve Moisés, como teve todos os 40 escritores da Bíblia, e inclusive o último que veio foi um profeta para revelar o que os 40 escritores da Bíblia fizeram. Os 40 escritores escreveram a Bíblia, mas precisava de um que fosse considerado na mesma condição deles que escreveram por inspiração, ter um profeta para revelar por inspiração. Então nós temos um profeta revelando aquilo que os 40 escritores da Bíblia escreveram, certo? Foram 40 escritores que escreveram o livro, a Bíblia Sagrada. Então, o que adianta ter muito livro se não tem revelação do livro, visão correta do livro? O que adianta ter milhões de mensagens do irmão Branham se as pessoas não têm aquela revelação que teve William Branham? Não vai adiantar. Agora estamos vivendo em tempo de revelação. Não é nós nos preocuparmos e termos uma grande visão, uma visão de evangelizarmos o mundo com as mensagens do irmão Branham. Quando o povo tem as mensagens na mão, você não precisa de uma mensagem mais nova para poder ter fé de rápido. Tudo que o povo já tem em mão, já está ali a fé de rápido. Não precisa de uma mensagem mais nova. É bom ter, porque é bom ter conhecimento da mensagem do profeta. Isto é bom. Mas se for para a fé de arrebatamento, não precisa de nenhuma mensagem mais nova. Se você cresce na revelação dos selos, não precisava mais nada. Se você crê na revelação dos selos, você vai ter vida limpa, vida santa, vai ser cheio do Espírito Santo, vai receber novo nome, vai receber a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, está tudo ali. Mas as pessoas, elas estão pensando apenas em livros, e não é o livro, é a revelação do livro. Não é o livro, a Bíblia em si, é a revelação da Bíblia que manda. E nós estamos aqui em torno desta revelação, que nós podemos olhar, ter uma visão de um só Deus. E primeiro também eu olhava e via 3, já falei isso para vocês. Eu vi o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu era um denominacional trinitariano. Eu via assim. Mas o dia que eu li a mensagem do irmão Branham, acabou. Resumiu tudo num só.
é um só Deus, então eu não posso ver mais do que um. A minha visão, se eu olhar em Deus e ver mais do que um, a minha visão está errada. Quando o cego recebeu a oração de Jesus e ele viu os homens como árvores andando, Jesus orou para ele outra vez. Você não está vendo direito. Você não está tendo uma visão certa. Aí ele viu o homem. Você não tem que ver apenas homem como árvores. Árvore é árvore. Na verdade, na Bíblia, uma árvore é apontada para um homem. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Salmo 1. Você está ali, representado por uma árvore, mas a visão do rapaz tinha que olhar e ver um homem. Não a árvore andando, mas um homem. Então o povo não pode ter uma visão, olhar em Jesus Cristo e dizer, não, ele é o filho, mas tem um pai fora dele. Aí está errado. Você precisa de outra oração. E o William Branham não está aqui para orar para você, então você não vai enxergar mais nunca. Certo? Eu vou ser claro, porque aquilo que foi para enxergar, tinha que enxergar no tempo do irmão Branham. E se homens que andaram com o irmão Branham não enxergaram, olhar no irmão Branham e não enxergaram o único Deus em carne, você não tinha que enxergar. Ah, não, eu vi o William Branham. Não, você viu Jesus Cristo em carne. Era Deus em carne. Ou as expressões do irmão Branham foi errada. Provando sua palavra, 236. Ele diz, o Filho do Homem é Jesus Cristo em carne em nosso meio. Pronto. Não que o William Branham era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era o William Branham aqui, em carne em nosso meio. Deus estava aqui numa carne em nosso meio, certo? Para mim, aquilo, quando eu olho, eu vejo um só. Se você pode notar, quando você olha nas pessoas e começa a ver sombras ao lado, é porque a sua visão não está boa, precisa ir no médico. Tem que ir no médico. Você tem que ir lá dar uma olhada, o médico, você explica para ele, doutor, quando eu olho numa pessoa, eu vejo duas. E se você é um trinitariano, você vai no médico e diz, quando eu olho num Deus, eu vejo três. Então, você está precisando de uma limpeza. Você está precisando de uma visão clara. E você não tem. Agora, não temos profeta hoje. O profeta que tem hoje é um pregador, chamado de profeta pelo dicionário da América, né? Pelo inglês. Que um pregador é um profeta. Mas não temos um profeta vidente na qualidade do irmão Branham para poder te dar vista. Porque você teria que chegar num profeta e falar para ele, irmão Branham, eu olho em Deus, mas eu vejo o pai e o filho. Eu olho num e vejo dois. Aí o irmão Branham ia te explicar como que era. Você está errado. Vamos aqui, o parágrafo 21 da revelação de Jesus Cristo. Tudo conhecido, mas tem que passar por isso. Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, e o todo-poderoso, são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Amém? Eu leio aqui o que eu creio. Eu estou lendo aqui, eu creio desse jeitinho aqui. Quando eu olho no Todo-Poderoso, no Alfa e o Ômega, no primeiro e no último, eu olho no grande Elohim. Eu não vejo dois, ele e o Filho. Não, eu vejo a única pessoa, o Filho revelando o Pai. O Pai está manifestado no Filho. Isto é o que Branham pregou. O parágrafo 22 da revelação de Jesus Cristo, o finalzinho, ele está falando sobre a deidade de Jesus Cristo. Gente, Deus é um só, se é deidade, ninguém deveria preocupar, se tem dois, preocupar com um filho à parte. Não, ele só falava ao Pai quando ele estava na terra. Depois ele voltou ao Pai, ele já veio como coluna de fogo que ele era lá no princípio. Então era o mesmo. Era o mesmo, não é outra pessoa. Aquela coluna de fogo que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, não era um e Jesus era outro que estava lá no céu, assentado à destra de Deus. Não, ele estava na terra aquela hora, na visão de Saulo. Quem és tu, Senhor?
Irmão Branham diz, um judeu não chamaria nada de Senhor, a menos que ele soubesse que aquilo era verdadeiramente Deus. Então, Saulo diz, quem és tu, Senhor? Aquela coluna de fogo diz, eu sou Jesus, não um corpo de carne, eu sou Jesus. A coluna de fogo. Oh, mas como que pode ser Jesus? Se fosse Jesus, tinha que ser um corpo de carne. Ele é o mesmo. A coluna de fogo, o corpo de carne, o Senhor Jesus Cristo, o Logos, é uma coisa só. Você tem que ver que Deus está numa carne. Deus está num corpo. Se você olha em Deus e vê 2 ou 3, você está com a fé errada, uma visão errada e a revelação errada. Não é que há 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. É tão simples. Um Deus com 3 ofícios. Quer dizer, aquele Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. É um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Estou lendo a revelação de Jesus Cristo. Esta poderosa revelação é a que teve a igreja primitiva. Para dizer para nós, esta revelação de um Deus com 3 títulos, Roma não teve. Roma perverteu a revelação que a igreja primitiva teve, um Deus com 3 títulos. Aí Roma perverteu no ano 325, e, através do Papa São Damaso, e trouxe para o povo 3 pessoas na divindade. Porque não existe isso na Bíblia, não existe isso em lugar nenhum, só no catecismo deles, certo? Assim estão os pentecostais da mesma forma. Esta poderosa revelação, então você vê que tem que ter uma visão e uma revelação correta. Se você não tiver a visão e a revelação correta, você está perdido hoje. A revelação, a visão e a revelação correta não era Ló quem tinha, era Abraão quem tinha. A visão e a revelação correta não são os irmãos da primeira e segunda etapa quem tem. E nem quem andou com o irmão Branham, alguns que a gente tem ouvido eles pregar, que tem. Porque andaram com o irmão Branham. Foi o irmão Branham mesmo quem teve. Nós temos pessoas que andaram com o irmão Branham, teólogos, e hoje estão aí ensinando que o pai é um e o filho é outro. Agora você pega a mensagem de William Branham, que esta daqui foi até escrita pelo próprio teólogo, gramaticando a mensagem, e ele diz, não é que há 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que teve a igreja primitiva e tem que ser restaurada neste último dia, juntamente com a fórmula correta para o batismo nas águas. E aí você vê como você é batizado, em nome de Jesus Cristo. Esse é o nome do seu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tem um nome e não 2. O parágrafo 28 ainda, a revelação de Jesus Cristo, irmão Branham está falando assim, como frequentemente expressamos estes termos, Deus Pai e Deus Espírito Santo, fazem ao Pai e ao Espírito um, e em verdade são um. De outra maneira, Jesus teve 2 pais. Porém, note, que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não 2. Isto produz um Deus. Irmão teólogo, bom, vocês que crêem na doutrina dele, não na doutrina de Branham, vocês creem na doutrina de um teólogo, que andou com o irmão Branham, não na doutrina de Branham. Quem teve a visão e a revelação correta não foram os teólogos que andaram com o irmão Branham. Jack Moore, ele andou com o irmão Branham, e quando fala daquela cabeleira branca de Apocalipse, capítulo 1, irmão Branham perguntou para o irmão Jack Moore, ele disse, aquele é seu corpo glorificado, é o corpo de Jesus Cristo glorificado. Irmão Branham diz, até é bonito isto.
Ele diz, mas depois me foi revelado que não pode ser isto. Era o próprio Jesus Cristo. Não pode ser. Então, tem coisas que não é teólogo. E olha que Jack Moore era um bom homem, um bom crente nos dias de Irmão Branham. É assim como os outros hoje. Não que eram pessoas reprovadas. Elas estão se reprovando quando elas não têm a mesma mensagem que William Branham, o nosso pai na fé, pregou. Se não tem a mesma mensagem, eles têm dois, eles são Ló. É outra parte dentro da mensagem que eles estão aí, e são Ló. Eles não são Abraão, não são ministros apontados como foi Abraão. Abraão creu naquilo que era invisível. Terceira etapa, sétimo selo, 7 trovões, novo nome. Abraão creu nisso daí, no invisível. Branham creu, pregou este invisível. Certo? Ele já pregou isso daí do invisível, porque Abraão creu no invisível. E você crê também no invisível, aquilo que está nas entrelinhas, diz o profeta. Isto é o invisível, está nas entrelinhas da mensagem. Como pregou o irmão Rogério, né? Sobre a tenda de Deus. Muito bom. Quem tem, tem. Certo? E não precisa nem de ir no seminário. Porque no seminário você aprende 2 ou 3. E com a mensagem do profeta, você crê num só. Se você andar com um teólogo que andou com o irmão Branham, você se rejubila, mas crê em 2. Mas se você andar com a mensagem do irmão Branham revelada, você crê num só. Você vai ver que isto é um só. Então o irmão Branham está dizendo aqui, neste parágrafo, que eu estou lendo para você, para tentar te ajudar nestas poucas coisas que o irmão Branham passou a ensinar sobre o único e verdadeiro Deus. Porém aqui, em Apocalipse, diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o que significa que ele é o A até o Z, ou melhor, o tudo. Mas se Jesus é o tudo, cadê o Pai? Se o Pai não está nele? Como que Jesus pode ser o tudo e depois ter um Pai que também é tudo? Jesus é o tudo porque o Pai está nele. Aí ele é o tudo, ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e fim. Ou melhor, o tudo. Ele é o todo-poderoso. Ele está falando da pessoa Jesus. Ele é o todo-poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus. Eles não são deuses. Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Parágrafo 30, a revelação de Jesus Cristo. O 32, isto é o que diz a Bíblia. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, olha a visão. Os anjos viram ele. Quando os anjos viram um. Até o diabo, quando lutou com ele, o diabo viu um só. O diabo não estava com essa visão de dualidade, nem de trindade, quando o diabo lutou contra Jesus. Ele sabia que era um só. Agora, esse povo diz que anda com o irmão Branham e crê 2. Isso daí é crença fora da revelação. Isso é crença de Ló. Ló não teve esta visão que Abraão teve. Ló não teve. Vou ler aqui o irmão Branham dizendo. Ló não teve. Então escuta aqui. Pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Agora tem alguém que ainda tem a petulância de dizer, bom, então por quem ele foi recebido? Por quem ele foi recebido acima na glória? Creio que é o Salmo 24, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A voz de dentro perguntava, a voz de dentro é aqui os anjos, arcanjos, querubins, serafins, quem é o Rei da Glória? Você está vindo, mas quem é o Rei da Glória? A gente sabe que ele desceu, mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. As portas se abriram. Porque nós sabemos que o nosso Senhor, o Rei da Glória, desceu para salvar um povo. Nós sabemos. E que ele vai retornar aqui. Agora alguém pensa, mas o céu ficou vazio? Bom, irmãos, isso é problema da sua fé.
O céu ficou em silêncio quando o sétimo selo foi revelado. O céu ficou em silêncio quando Abraão recebeu Elohim, o dono do céu e da terra, estava na terra como um homem. Todo mundo lá no céu ficou de olho para a terra. Deus estava ali. Se o povo pudesse perceber que Deus estava no monte pôr do sol e olhasse para aquilo, e depois se o povo pudesse perceber, a hora que o sétimo anjo pegou irmão Branham na terra e levou para dentro daquela nuvem de anjos, e depois aquele próprio Deus, os anjos podiam olhar e dizer: olha ele descendo outra vez, olha ele pisando na terra outra vez. Ele desceu e pisou com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra. E diz: o tempo acabou. Os anjos podiam olhar e ver isso. Será que os humanos é tão cego que não pode olhar e ver? Isso daqui cego vê, cego no natural vê. Será que esse povo é pior que um cego natural? Porque eles são cegos espirituais. O cego espiritual, ele não aceita ninguém lhe dar a mão. O cego natural, você pode chegar e pegar no braço dele, atravessar-lhe uma rua perigosa. Mas um cego espiritual não admite você dar-lhe um auxílio. É por isso que os ministros são cegos. Eles não permitem ninguém pegar-lhe no braço e guiar-lhe na revelação. Você já pensou bem um teólogo, eu chegar e falar: meu irmão, espera um pouquinho, deixa eu pegar no seu braço, deixa eu atravessar a rua. Senão você vai ser atropelado pela dualidade. Vem cá, deixa eu atravessar a rua, vou te ajudar. Não precisa, eu sou teólogo. Isso foi o que pensou Anás e Caifás. Nós somos sacerdotes, nós não vamos escutar esse Pedro iletrado não. Mas era Pedro que tinha chaves. Você sabe quem tem chave de fé para rapto? Somos nós. Você sabe que os Estados Unidos estão precisando de vir aqui pegar a chave. Eles perderam a chave. Branham foi a chave do dia, mas eles perderam a chave. Formaram suas igrejas, suas ideias, e até hoje eles não sabem que o sétimo selo foi revelado, não sabem nada da visão da tenda, não sabem nada dos 7 trovões que foi revelado, o que são os 7 trovões. E são pessoas melhores que nós, mais sábias do que nós, mas Deus teve que tomar uns Pedros brasileiros para poder fazer isso. Amém. O que é que irmão Branham está dizendo aqui no 32, a revelação de Jesus Cristo? Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifestado em carne. A deidade é tão simples, gente. Deus, Espírito, Logos, coluna de fogo, teofania, foi manifestado em carne, chamou Jesus. É simples. Talvez você não, pastor, mas nós já sabemos tudo disso. Isso daqui o profeta disse tinha que ser restaurado na igreja, e foi uma doutrina poderosa que a igreja primitiva teve e tinha que ser restaurada para a igreja no último dia. Não há dualidade. Se você olha em Deus e vê dois, vê pai e filho, você está fraco da mente, problemático das vistas. Pode dar um jeito de consultar com o doutor Branham. Vai na mensagem. Leia aqui a revelação de Jesus Cristo. Ele está aviando para você uma receita. Tome esses remédios desse jeito. Amém. Isto deveria, ele diz, isso deveria pôr fim ao assunto. Um Deus, aquele Deus foi manifestado em carne, chamou Jesus. Isso deveria pôr fim ao assunto, mas eles não põem fim ao assunto e saem dos Estados Unidos e vêm para o Brasil e vai para todas as nações ensinando que irmão Branham diz que é 2. Olha, eu estou lendo aqui que é 1, Branham falando que é 1, como eles podem ensinar que Branham diz que é 2? O povo está precisando se despertar, povo da mensagem. Não lê mensagem como crente que não lê Bíblia. Não lê Bíblia, não sabe nem o nome do Pai. Alguém vem te explicar, não, eu creio como a minha igreja ensina. Que igreja o quê? Não tem nada de igreja não, é a palavra. Deus não está na minha igreja, Deus está em sua palavra. Deus está nas mensagens que Branham pregou, aqui está Deus.
Se você não puder absorver isso, comer, engolir, você vai crer da forma errada. Eu estou convidando todos vocês que leem a Bíblia. Não, eu não estou te dizendo que eu conheço Bíblia, que eu entendo. Eu estou te dizendo que o principal eu tenho aqui na mensagem do profeta. Aquilo que eu preciso para arrebatamento, eu tenho. Agora, daqui a pouco você vai dizer, eu quero saber, pastor, se você sabe onde tem canivete na Bíblia. Eles são fáceis para isso daí. Eles estudam só para saber onde tem canivete na Bíblia, onde o machado caiu dentro d'água. Eles estudam para isso. Eu quero que você sabe qual que é o menor versículo da Bíblia. Se é Jesus chorou mesmo. Eu quero saber se você sabe o maior versículo da Bíblia. Eles estão estudando para isso. Eu quero ver se você tem fé de rapto. Eu quero ver se você tem revelação dos trovões. Se você sabe o que Brana revelou. Um só Deus. Isso aqui para mim é tudo. Isso é alimento para mim comer, fica sossegado. Não como mais nada. Não presta atenção a mais nada. Olha, e tem razão de quem não quer escutar nós. Porque já talvez já está com a barriga cheia, irmão. Você já viu quando você está com a barriga cheia, aí ele apresenta uma leitoa assada, um peru assado, não quer mais nada. Já estou com a barriga cheia. Esse é o problema de que, para Abraão, foi fácil, porque Abraão não se encheu com Sodoma, com Gomorra. Ele estava na montanha, esperando Deus, e a coisa estava feia. E você lê a Bíblia, você vê que para o lado de Ló, o pasto era verde, mas para o lado de Abraão, o pasto era seco. Mas tiveram que separar, não importa. Abraão olhou e disse, você pode escolher, meu sobrinho. Eu sei que você tem liberdade, pode escolher. O lado que você for, eu sei que é o lado que Deus não está. Se você vai para a primeira, segunda etapa, eu sei que Deus não está, eu vou para a terceira. E ele olhou as campinas verdejando do Jordão, meu tio. Eu vou para lá, olha como é que está bonito. Meus pastores vão ficar bem lá, vão engordar, minhas ovelhas vão ficar barrigudas. Vai poder prosperar meu ministério ali. E eu olhava para o lado de Abraão, assim, uma pastagem seca que sobrou para Abraão. Mas Deus estava com Abraão. Amém? Deus estava com Abraão. Você pode notar isso. Você pode ter uma pastagem seca. As igrejas estão hoje cheias de pastagem verde para chamar o povo, para ganhar carro, para poder ter prosperidade, para ter riqueza. E o povo vai tudo para essas igrejas, está enchendo as igrejas. Não importa que é de brinco, calça comprida, saia curta, tudo arrebentado. Não importa. Eles querem saber de prosperidade, querem saber da bênção natural. Abraão partiu para um lado e disse, tem uma coisa, meu sobrinho, a hora que necessitar, fique sabendo, eu estou para te ajudar. Nós não temos partido aqui não, nós temos que nos separar, porque é hora de separar mesmo. Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E irmão Brana, pregando a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele fala sobre isso. Ou porque Clamas fala, ele diz, Abraão tinha que separar, porque senão ele não passava do nível de fé de Ló. Ele tinha que separar. E todo mundo que não separa, desde a primeira e segunda etapa e a terceira, se não houver uma separação, você fica misturado com aquele tipo de fé que eles têm, achando que todas as emoções que eles estão usando e usaram desde 1973, que aquilo ali é o tudo da mensagem. E não é. Não é. Aquilo ali é uma parte da mensagem e que Deus já trouxe algo mais e eles não perceberam. E Deus vai permitir que eles prossigam na prosperidade, nas coisas naturais, faltando-lhe revelação. Não tem visão e não tem revelação. Agora me diga que tem. Me diga que eles têm. Tenho que entrar aqui logo. 159, Jeová Jirê, segunda parte. Agora, observe. O capítulo 18 agora, imediatamente, depois do nome mudado. Gente, e tem coisas que acontecem e você tem que notar isso. Imediatamente, depois do nome mudado, Deus aparece. Depois do nome mudado. O povo está esperando Deus aparecer ainda, porque nem nome mudado eles têm, está tudo sossegado. E quanto foi o tempo de Deus mudar o nome? Foi lá no tempo de irmão Brana.
Nós aqui já estamos crendo, e é por isso que o nosso nome já foi mudado, porque nós estamos crendo. Mas o tempo de mudança de nome foi lá atrás. Quando mudou o nome, então Deus aparece. A mudança de nome em 63, onde o irmão Branham pregando o primeiro selo, e no primeiro selo ele fala mais sobre o novo nome do que qualquer outro selo. É no primeiro selo, quando ele mostra a mudança de nome, no primeiro selo, e depois não comenta muito mais nos outros selos dessa mudança de nome, porque estava ali na revelação do primeiro selo, Deus já tinha um outro nome. Estava revelando quem é que te salvou, Jesus Cristo, quem é que te revelou. Não foi Deus em Brana, era o novo nome. Depois de mudar o nome, se não mudou o nome, por isso eles não sabem de trovões, por isso não sabem do sétimo selo, por isso não sabem da terceira puxada. Por quê? Porque não mudou o nome, e aí não vê Deus encarnado. E há uma contradição, quando eles dizem, nós vemos Deus encarnado, por que não tem novo nome? Vocês estão fora da Bíblia. Brana está dizendo aqui, eu creio no que Brana prega, não no que qualquer pregador como nós pregamos. O que eu pregar, você vai examinar com a mensagem. Se eu não falar de acordo com a mensagem, mete fogo no meu CD. Mas se eu falar de acordo com a mensagem e você queimar o CD, você vai ser queimado no inferno também. Isso eu tenho certeza. Não porque o CD é meu, mas porque a revelação está guardada dentro deste simples CD, que não vale R$1. Certo? É grátis. Mas toda a revelação está ali dentro. E quando você queima a revelação. Você está mostrando sua impossibilidade de ver. Você não tem visão como Abraão teve. Você não tem revelação como Abraão teve. Eu falei o 159 e li o 158, certo? Precisava de repetir esse parágrafo, onde terminei domingo, né? Depois do nome ser conhecido, quer dizer, depois do nome mudado, vamos apresentar as coisas, colocar as coisas no lugar. Depois do nome mudado, Deus aparece. Se você ver, Deus mudou o nome deles no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 18, Deus apareceu Ele mesmo. Apareceu para Abraão em carne e comeu carne. E Abraão foi lá e pegou uma vitela. Foi Abraão que pegou, está escrito na Bíblia. Abraão foi lá, Abraão mandou Sara fazer bolo. Abraão não foi fazer bolo. Olha para você ver como é um bom trabalho. O trabalho da mulher fazer bolo, Abraão deixou. Você vai, faz 3 medidas de bolo e faz 3 bolos. E diz a Bíblia, Abraão foi entre as vacas e tomando uma vitela, trouxe para o Senhor. Matou e fez uma carne para o Senhor. Deus estava ali, apareceu para Abraão, depois que mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Deus aparece para revelar a si mesmo em carne. Meus irmãos, você sabe por que Deus veio em William Branham? Para revelar a si mesmo em carne. Eu não estou firmado apenas no que o irmão T.L. Osborne, grande evangelista, T.L. Osborne, disse, que o irmão Branham era Deus em carne. Não, eu estou por revelação. Eu vejo isso daqui claramente, porque o evangelista T.L. Osborne não prega o que nós pregamos. Ele simplesmente testificou. Ele viveu nos dias do irmão Branham e viu um grande ministério, certo? Mas isso daqui, quem está vendo agora são vocês. Esta coisa é importante. Depois do nome mudado, Deus aparece para revelar a si mesmo em carne. Deus apareceu depois que mudou o nome de William Branham. Ali no primeiro selo, você vai ver que ele diz que o novo nome está nos trovões. E ele diz, cada selo é um trovão. E ele era o 7º selo, o 7º trovão, que estava revelando o novo nome. E as pessoas não percebiam isso daí. Depois do nome ser conhecido. Agora é outro lado. Depois do nome mudado, Deus se fez carne. Agora, depois do nome ser conhecido,
Quem está fazendo o nome Brana ser conhecido como novo nome? Agora é a sua vez. Depois do nome ser conhecido, quem ele é? Deus aparece em carne. Gente, nos dias do irmão Brana, eles não tiveram o nome conhecido. O nome de Deus conhecido, eles não tiveram nos dias do irmão Brana. E quem teve como o evangelista T.L. Osborne, um grande pregador, não pôde prosseguir. Simplesmente tomou o lado da cura divina. E irmão Brana disse: Osborne, não pregue cura divina. Um pregador como o irmão Brana falava, se o irmão Brana dizia que não podia parar de pregar a cura divina, como que ele falou para Osborne não pregar a cura divina? Como? Vocês notam? Porque ele sabia, você vai se enveredar para esse lado da cura divina, da popularidade, do dinheiro, da fama, e se cai. Uma pessoa que cai por fama não percebe que caiu. O ministro que cai por mulher é que você vê que ele caiu. Mas o ministro que cai por fama, você não vê que ele caiu, não. Você considera ele ainda um grande homem. E ele caiu por fama. Aquele que cai por mulher, por dinheiro, o dinheiro traz escândalo, a mulher traz escândalo, mas a fama faz você ficar conhecido. Você é conhecido, você se ilude com aquilo e então começa a agir da forma errada. É o maior perigo isso que Deus falou para o irmão Brana: se você puder se livrar do dinheiro, mulher e fama, o seu ministério será uma bênção. E sempre uma dessas coisas persegue o ministério de qualquer pregador: é dinheiro, mulher ou fama. Tem uns que já é atormentado pelos três de uma vez. Aleluia. Amém? Agora Abraão, num dia quente, nós lemos ali na Bíblia, num dia quente, apenas poucas semanas ou meses antes de Sodoma ser queimada, Isaac entrar em cena. E observe, Abraão está sentado ali fora, sob seu carvalho. 159, Jeová Jireh, a segunda parte. E Ló estava em Sodoma, e eles estavam desfrutando dos prazeres do mundo. Ainda assim, ele é o pastor Ló. E provavelmente ele tinha uma bela e pequena congregação ali embaixo. O Ló, hoje o Ló tem uma grande congregação. Hoje o Ló não tem pequena congregação. Hoje o Ló tem uma grande congregação. Nos dias do irmão Brana, o próprio irmão Brana, nós lemos aí o irmão Brana dizendo: se tirar os que nos visitam aqui, vai sobrar meia dúzia para nós. Que é uma força de expressão também, não é? Mas o irmão Brana sabia o que estava falando. Isso é o que nós vemos aqui. Outra coisa, agora observe o efeito. Oh, meu Deus, espera lá. O que quer que ele tenha feito, a Bíblia disse: a impiedade e pecados do tempo afligiam sua alma justa. Ló chorava, orava pelo povo de fora, pelos sodomitas. Ele estava vivendo ali perto deles, dos sodomitas, homossexuais. Ele orava, chorava por eles. Ló não praticava coisa errada. Ló não tinha um casamento errado. Ló não largou da mulher para casar com outra, por incompatibilidade de gênero, muitas vezes que as pessoas fazem. Ló não. Ló era uma pessoa justa, boa, chorando, mas não tinha eleição, diz o profeta. Não era eleito. Então ele deve ter sido como muitos Lós modernos de hoje, mas ele sabia que não podia dizer nada a respeito daquilo. Então notem, ali ele se encontrava. Tem muitos Ló que escutam essa mensagem que nós pregamos e dizem: mas eu não posso falar isso na congregação. Olha, não fala para ninguém, porque senão isso vai dar uma separação, eles vão me expulsar do plenário. Não fala isso não. Não diga para eles que eu estou escutando esses CDs, nem que você encontrou esses CDs desse homem no meu carro. Não, não diga lá não, porque senão eles me expulsam do encontro. Eles têm tudo isso na cabeça. Tem medo de ser expulsos do encontro. Eles só não têm medo de o nome não estar escrito no livro da vida no céu. Mas tem medo de ser expulsos do encontro de pastores, onde eles dizem que o plenário é a voz de Deus. E eu leio diferente nas mensagens do irmão Brana. Ele diz que é a voz da besta. E eles dizem que é a voz de Deus, tudo o contrário do que Brana pregou. Essa obra dos nicolaítas que tem.
Então, 160. É 160 que está o título da mensagem que eu estou pregando. A visão e a revelação de Abraão. Mas Abraão, depois dele ter lhe sido revelado, escuta, agora Elohim era quem tinha estado falando com ele. Gente, eu queria que os ministros prestassem atenção para ajudar o seu povo. Abraão foi revelado. Elohim era quem tinha estado falando com ele. Abraão era os ministros dos Estados Unidos. O Elohim que falou com eles era Deus em Brana. Para mostrar que Deus é um, Deus não veio em 2 branas, não. Deus não veio em 2 branas, nem 3, não. Deus veio num brana só. Só em William Brana. Deus veio num. Para mostrar isso. E que deveriam ver isso. Agora, se esses ministros não têm ouvido o Elohim, que são as mensagens hoje de William Brana, que era Deus em carne. Agora ele está sentado sobre o carvalho. Abraão vê os ministros. E ali vem 3 homens, caminhando como seres humanos. Observe o efeito da revelação e de quem Deus era, que estava sobre Abraão. O efeito da revelação de quem Deus era. Observe esta revelação que estava sobre Abraão. Observe o efeito, a visão que ele teve, a revelação que ele teve. Observe. Que estava sobre Abraão. O que aquilo fez a ele, depois de seu nome ter sido mudado de Abrão para Abraão. Irmão Brana sempre mexeu nisso daqui. Nós nunca vimos tanto irmão Brana falar em novo nome como aqui. Mas o irmão Brana só não falava no novo nome do dia. Ele punha o Billy Graham, mas não punha Brana. Nós que temos que ter essa revelação. Escuta aqui. Depois de seu nome ter sido mudado de Abrão para Abraão, ele, vendo 3 homens vindo, ele chamou os 3, meu Senhor. Mas é 3 que está vindo. Você podia pensar assim, o Miguel, o Gabriel, não valorizou nós, hein? Você viu? Nós chegando lá, ele só disse, meu Senhor. Oh, mas o Gabriel e o Miguel sabiam. Esse homem tem revelação. A gente chega em 3 na casa dele, ele não fala meus senhores, que isso é o correto até do português, da língua portuguesa. Você está vendo 3 chegar na sua casa, e aí você olha e diz, meu Senhor, e cai aos pés dele. Porque os outros 2 não são Senhor. E Abraão teve visão. Ele viu, isso é Deus. Teve revelação, prostrou-se aos pés dele, trouxe água para ela e lavou os pés de Deus. Abraão fez isso. Você não pode fazer? E saber que Deus está no seu irmão hoje, na sua irmã, porque hoje Deus não está só no homem, Deus está no corpo. Esse é o corpo místico de Cristo na terra, e Deus está nesse corpo, isto é, em quem crê da mesma forma. Ou você pensa que Deus pode estar num corpo, que não, Deus está nesse corpo da terceira etapa e está na primeira e segunda. Irmãos, aí viveria uma briga dentro do próprio corpo. E quando você tem uma briga dentro do seu corpo, você tem que saber que é um corpo estranho que entrou no seu corpo. Por isso que está brigando. Porque é um corpo estranho. O que é do seu corpo, natureza do seu corpo, sangue do seu próprio corpo, músculos do seu próprio corpo. Aquilo ele não briga. Quando infecciona, todo o corpo ajoelha junto, todo o corpo chora junto, todo o corpo sente junto, porque é do corpo. Mas um corpo estranho, quando entra, o que melhor que você faz é arrancá-lo fora. E tem hora que entra corpo estranho na nossa mente, na nossa ideia, na nossa forma de ver, na nossa forma de crer. Tem que arrancar esse corpo estranho. Antes que a gente pereça, tira o corpo estranho da gente. Amém. Não posso demorar mais. Tenho que terminar agora. Depois do seu nome ter sido mudado de Abrão para Abraão, ele vendo 3 homens vindo, ele chamou os 3, meu Senhor. 3 deles, sendo não foi assim com o número 6, Ló. E lembra que o HM de
Billy Graham é 6. E Billy Graham não é nem unicista e nem da deidade, que é. Ele está entre todos eles. Exatamente o número 6. Não vê. Ló não viu, não teve a visão, não teve a revelação que Abraão teve. Abraão viu 3 e diz: meu Senhor. Ló, vendo 2 vindo, ele disse: meus senhores. A coisa mais difícil que tem, ó sodomitas, ó justos que estão em Sodoma, a coisa mais dura que tem é quando vocês veem 2 indo para o vosso meio e vocês dizem: meus senhores, meu senhor Oral Roberts, meu senhor Billy Graham. Vocês dizem: meus senhores, porque o Senhor mesmo não foi no meio deles. O Senhor mesmo não desceu a Sodoma. O Senhor não foi a Gomorra. Simplesmente os anjos foram. Esses são anjos de Deus. Esses homens são anjos de Deus para trazer juízo sobre o povo, principalmente libertar o Ló na última hora e trazer juízo, fogo sobre essa terra. Mas nem crendo num só Deus, eles não são. Ora, o Robert é dos pentecostais, é trinitariano. Você vai fazer o quê? Será que ele está entre os pentecostais e ele é unitário? É que Billy Graham está entre todos, batista e demais? Será que ele está entre todos e também é unitário? É da unidade? Irmãos, quem tinha a verdadeira mensagem era o Abraão. Abraão, escuta aqui para me terminar. Não foi assim com o número 6. Por isso você tem que estar com o mensageiro do número 7, que é Brana. Ele vendo 2 vindo, ele disse: meus senhores, a visão de Abraão e a revelação que lhe havia sido mostrada, que ele era o todo suficiente Elohim. Sua semente receberá a mesma coisa. Se você é semente de Abraão, você recebe a mesma coisa, a mesma influência, a mesma ideia, a mesma visão, a mesma revelação, como Abraão recebeu. Olha, veio 3 mesmo. Eu vi 3 vindo nos Estados Unidos, 3 homens que vieram do céu. Billy Graham, Oral Roberts e Deus Branco. Alguém diz: você ficou doido. Essa é a verdade. Você tem que identificar. Esta é a igreja que vai identificar. Elohim estava em carne. Cadê os ministros abraamitas para testificar que Deus estava em carne em William Branham? Cadê os ministros? Abraão aponta para os ministros. Não é tipo, não. Estou falando aqui que aponta, e você sabe que é o real. Abraão aponta para os ministros. A Sara aponta para as congregações. Cadê os ministros para poder dizer: meu Senhor? Deus veio numa carne. E chamar de meu Senhor não quer dizer chamá-lo de Jesus Cristo. Chamar de meu Senhor, ele diz, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedece? Você não faz o que eu te mando. Chamar de Senhor é obedecer a mensagem. É assim que você chama o marido de Senhor, mulher. Como Sara chamava o marido de Senhor. Não é que ela ficava assim: ô senhor Abraão, vem cá, bem. Não, ela chamava-lhe de Senhor porque ela obedecia a Abraão. Ela obedecia. Você pode chamar seu marido de amor, de bem, de querido, de tudo que você quiser. Se não obedecer, você não está chamando de Senhor. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Disse Jesus. Ele manda fazer uma coisa, você repele. Isso é porque ele não é seu Senhor. A igreja não tem outro Senhor senão Deus em carne nesse dia. O que nós ouvimos, o esposo que nós ouvimos, era Deus em carne em Brana. A esposa tem que ouvir o marido. Ela não pode ouvir o filho do marido. Ela tem que ouvir o marido. Deus em carne, em Brana.
Era Deus em carne, Elohim em carne, falando conosco, enquanto Billy Graham e Oral Roberts estavam como mensageiros, e estão como mensageiros aí em Sodoma e Gomorra, entre as grandes denominações, entre gente justa, gente boa, gente temente a Deus, gente que chora, gente que ora, mas não tem semente eleita para poder ver a mensagem do dia, para ter a visão que Abraão teve e para ter a revelação que Abraão teve de ver o único Deus em carne. Pai, muito obrigado. É bom ouvir sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por termos esta luz desta mensagem. A gente só tem que agradecer, Senhor. Não é estudo, não é oração, não é jejum. Não, isso daqui é revelação mesmo. É a revelação, é Deus falando conosco nesse dia final. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Era justo, mas não era eleito. Ele tinha fé e era um homem bom. Ele até orava e cantava hinos, mas não tinha nada de revelação. Ele escolheu os campos de Moabe e ali pôs seu gado e fez plantação. Mas quem era ele, se você não sabe? Este era Ló, sobrinho de Abraão. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordo, mandou fazer bolos para Elohim. Em que Ló saiu do povoado, o fogo do céu começou a cair. Os 10 homens justos não foram achados, então ele teve que os destruir. O povo de Deus vai ser arrebatado, e este mundo vai tornar num fogaréu. Vai queimar os homens com o seu pecado, mas o povo amado já está no céu. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordo, mandou fazer bolo para Elohim. Mistério do Filho do Homem veio outra vez nesta geração. Ele discerniu até os pensamentos que estava na tenda do teu coração. Curou o enfermo e fez maravilhas, revelou o mistério dos 7 trovões, ajuntou os cabos que estavam soltos e os entregou bem na nossa mão. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um